Você já se sentiu como se estivesse passando por um momento difícil e se perguntou se Deus estava te testando? Ou já se questionou por que determinadas situações estão acontecendo com você? Às vezes, esses desafios são oportunidades para crescimento, fé e uma confiança mais profunda no plano de Deus para nossas vidas. Saiba que Deus quer que você se aprofunde na sua palavra e que seja fortalecido pela esperança que só Ele pode proporcionar. Hoje vou compartilhar uma mensagem poderosa que os ajudará a entender 3 sinais de que Deus está testando vocês e como passar por esses testes com excelência, baseando-se na palavra de Deus. Também vou fazer uma oração poderosa em nome de Jesus. Então, assista até o final e mantenha seus corações e mentes abertos para receber as bênçãos que só Deus pode oferecer. Assim como um ourives refina o ouro colocando-o no fogo para remover as impurezas, Deus nos testa para refinar nosso caráter e fé. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, lemos: Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Com base nessa palavra tão magnífica, exploraremos agora os 3 sinais de que Deus está te testando e como você poderá passar por esses testes. Primeiro sinal: experimentando o teste da fé. O primeiro sinal de que Deus está te testando é quando sua fé está sendo desafiada. Quando você está passando por um momento difícil, é normal questionar a bondade e fidelidade de Deus. Você pode se perguntar se Ele se esqueceu de você ou se realmente se importa com suas lutas. Vamos relembrar a história da mulher sunamita conforme descrita em 2 Reis capítulo 4, versículo 4 ao 37. Após o profeta Eliseu orar por ela, ela foi abençoada com um filho. No entanto, um dia, seu filho morreu subitamente. Em vez de perder a esperança e desistir de Deus, ela imediatamente procurou Eliseu e declarou: Está tudo bem. Com fé, ela confiava que Deus poderia trazer seu filho de volta à vida, e ele fez exatamente isso. Sua fé foi testada, mas ela triunfou, confiando no poder e na bondade de Deus. Meus queridos amigos, quando sua fé estiver sendo testada, não desista. Agarre-se às promessas de Deus e acredite que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem, mesmo quando você não pode ver. Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Quando você está no meio de uma provação, pode parecer que Deus está distante ou silencioso, mas assim como um professor fica em silêncio durante uma prova, Deus pode estar quieto porque quer ver como você responderá em fé. Você confiará nele mesmo quando não puder ver o resultado? Você o louvará mesmo quando não sentir vontade? Você obedecerá a Ele mesmo quando for difícil? Esses são os testes de fé que Deus nos permite passar para fortalecer nosso relacionamento com Ele. Assim como um músculo fica mais forte através da resistência, nossa fé se fortalece através das provações. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. Quando você passa no teste da fé, sai mais forte, mais resiliente e mais confiante no amor e no poder de Deus. Você pode não entender por que está passando por uma provação específica, mas pode confiar que Deus tem um propósito para isso. Ele pode estar usando isso para te preparar para um trabalho maior,
para refinar seu caráter ou para te aproximar mais dele. A chave é manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não deixe o inimigo te desencorajar ou te fazer duvidar da bondade de Deus. Em vez disso, mantenha-se firme na fé, sabendo que Deus é fiel e que Ele nunca te deixará nem te abandonará. Meus amigos, se você está passando por um teste de fé agora, quero encorajá-lo a se apegar às promessas de Deus e a meditar em sua palavra dia e noite, como diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei de antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Cerque-se amigos que possam orar com você e encorajá-lo. E o mais importante, não desista. Continue avançando, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança, como nos é lembrado em Romanos capítulo 5. Outro exemplo poderoso de fé sendo testada é a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego no livro de Daniel. Esses 3 jovens foram lançados em uma fornalha ardente porque se recusaram a se prostrar diante de uma estátua de ouro que o rei havia erguido. Eles tinham fé de que Deus os livraria, mesmo que isso significasse perder suas vidas. E de fato, Deus os livrou, enviando um anjo para protegê-los no meio das chamas. Sua fé foi testada, mas eles passaram no teste, permanecendo leais a Deus, não importando o custo. Quando sua fé estiver sendo testada, lembre-se de que Deus está com você no meio das chamas. Ele nunca o deixará nem o abandonará e lhe dará força para suportar. Então, meus amigos, quando sua fé estiver sendo testada, não desanime. Lembre-se dos exemplos da mulher sunamita e de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que confiaram em Deus mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Lembre-se de que Deus está com você e Ele lhe dará força para passar no teste da fé. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e confie em seu amor e fidelidade. Segundo sinal, experimentando o teste da obediência. O segundo sinal de que Deus está te testando é quando sua obediência está sendo desafiada. Deus pode pedir que você faça algo difícil, desconfortável ou até mesmo impossível. Ele pode pedir que você saia da sua zona de conforto, que abra mão de algo que valoriza ou que confie nele em uma situação que parece sem esperança. Nesses momentos, é fácil hesitar ou desobedecer, pensando que sabemos mais do que Deus. Mas deixe-me lembrá-lo da história de Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Deus disse a Noé para construir uma arca porque enviaria um dilúvio para destruir a terra. Construir uma arca no meio de um terreno seco deve ter parecido ridículo para os vizinhos de Noé, mas ele obedeceu ao comando de Deus sem questionar. Ele passou anos construindo a arca, mesmo sem haver sinal de chuva. Sua obediência foi testada, mas ele passou no teste, confiando no plano de Deus e cumprindo o que Deus havia pedido. Quando sua obediência estiver sendo testada, lembrem-se de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Podemos nem sempre entender por que Deus nos pede para fazer algo, mas podemos confiar que Ele tem um plano bom e perfeito. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A obediência nem sempre é fácil, e nossas próprias provações podem levar a propósitos e bênçãos maiores quando confiamos e obedecemos à orientação de Deus. Quando obedecemos a Deus, posicionamo-nos para receber suas bênçãos e favor. Podemos enfrentar desafios e obstáculos ao longo do caminho, mas Deus nos dará força e coragem para superá-los. Como diz Filipenses 4 versículo 13,
tudo posso naquele que me fortalece. Quando sua obediência estiver sendo testada, lembrem-se de que Deus não está tentando puni-lo ou dificultar sua vida, Ele está tentando refinar seu caráter e aproximá-lo dele. A obediência é uma escolha, e nem sempre é a escolha fácil, mas quando escolhemos obedecer a Deus, escolhemos alinhar-nos com sua vontade e seus propósitos. Escolhemos confiar nele, mesmo quando não entendemos, e segui-lo, mesmo quando o caminho é difícil. Ao fazer isso, experimentamos a alegria e a paz que vem de andar em sintonia com nosso Criador. Se você está enfrentando um teste de obediência agora, quero encorajá-lo a confiar na bondade e na fidelidade de Deus. Lembre-se de que Ele está com você em cada passo do caminho, guiando e fortalecendo você. O Salmo 32, versículo 8 nos diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Portanto, meus amigos, quando sua obediência estiver sendo testada, não recuem com medo ou dúvida, avancem com fé, sabendo que Deus os amparará se vocês caírem. Confiem no amor e na sabedoria dele e sigam onde ele os conduzir. Lembrem-se das palavras de Hebreus 11 versículo 6, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Meus amigos, obediência não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Deus não espera que acertemos todas as vezes, mas Ele espera que continuemos tentando, confiando e seguindo-o. Ele sabe que somos humanos e entende nossas fraquezas, como o Salmo 103, versículo 13 e 14 nos lembra: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quando escolhemos obediência, experimentamos a plenitude de suas bênçãos e favor em nossas vidas. O terceiro sinal: experimentando o teste da perseverança. Meus amigos, quando você está passando por uma provação longa e difícil, é fácil se desencorajar e querer desistir. Você pode sentir que está esperando uma eternidade para que Deus responda às suas orações ou livre-o de sua situação. Mas deixe-me lembrá-lo da história de José em Gênesis versículo 37 a 50. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado de um crime e jogado na prisão. Ele deve ter sentido que Deus havia se esquecido dele, mas Deus estava com ele a cada passo do caminho. José perseverou através de anos de dificuldades e injustiças, confiando que Deus tinha um plano para sua vida. E, de fato, Deus tinha um plano. José ascendeu a uma posição de poder no Egito e foi capaz de salvar sua família e inúmeras outras pessoas da fome. Sua perseverança foi testada, mas ele passou no teste, mantendo sua fé e recusando-se a desistir. Meus queridos irmãos e irmãs, quando sua perseverança estiver sendo testada, lembrem-se de que Deus está usando suas provações para desenvolver seu caráter e torná-lo mais semelhante a Cristo. Perseverança não é apenas suportar dificuldades, mas também crescer através delas. É permitir que Deus trabalhe em nós e através de nós, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. É confiar que Deus é bom, mesmo quando nossas circunstâncias não são. Quando sua perseverança estiver sendo testada, lembrem-se de que vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês e Ele lhes dará força para continuar. Isaías 40, versículo 31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. Perseverança não é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Quando confiamos nele, Ele nos dá graça e força para continuar, mesmo quando sentimos que não podemos dar mais um passo. Portanto, quando sua perseverança estiver sendo testada, não desistam.
Continuem avançando em direção ao objetivo, sabendo que Deus está com vocês a cada passo do caminho. Confiem no tempo e no plano de Deus, mesmo quando não puderem ver o resultado final, e lembrem-se de que cada provação que vocês enfrentam é uma oportunidade para se aproximarem de Deus e se tornarem mais semelhantes a Cristo. Se você estiver enfrentando um teste de perseverança agora, quero encorajá-los a manter firme a sua fé. Lembrem-se de manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembrem-se, perseverança não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. É confiar em Deus, mesmo quando não entendemos, é manter-se firme em suas promessas, mesmo quando nossas circunstâncias parecem contradizê-lo. E é acreditar que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Deus os ama e tem um plano para a sua vida. Ele está usando suas provações para moldá-los. Quando sua obediência estiver sendo testada, lembrem-se de que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, como a Bíblia nos lembra em Isaías 55, versículo 9. Podemos nem sempre entender por que Deus está nos pedindo para fazer algo, mas podemos confiar que Ele tem um plano bom e perfeito. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus está usando suas provações para desenvolver seu caráter e torná-los mais semelhantes a Cristo. Perseverança não é apenas suportar dificuldades, mas também crescer através delas. É permitir que Deus trabalhe em nós e através de nós, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. É confiar que Deus é bom, mesmo quando nossas circunstâncias não são. Agora, vamos fazer a oração poderosa para que possam receber todas as bênçãos que só Deus pode conceder. Vamos nos dirigir em oração ao nosso gracioso e amoroso Deus, nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Venho a Ti com um coração cheio de gratidão e amor. Tu és santo e majestoso, além de toda compreensão. Tua misericórdia é infinita e Tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. Exalto o Teu nome santo e reconheço que não há ninguém como Tu em toda a terra. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Senhor, agradeço-Te pelo dom da vida e pela força para enfrentar cada novo dia. Agradeço-Te por Tua fidelidade, mesmo quando falho, e por Tua provisão, mesmo quando me preocupo. Confesso meus pecados e peço Teu perdão. Arrependo-me de qualquer pensamento, palavra ou ação que tenha desonrado a Ti. Assim como Tu me perdoaste, também perdoa aqueles que me magoaram. Senhor, mesmo sem entender minhas provações, confio em Teu plano perfeito. Fortalece minha fé para permanecer firme, mesmo em circunstâncias difíceis. Escolho obedecer e seguir Tua vontade, mesmo quando não compreendo. Dá-me perseverança para continuar, mesmo quando sinto vontade de desistir. Em nome de Jesus, rejeito todo medo, dúvida e desânimo. Declaro que sou mais que vencedora por meio de Cristo. Senhor, oro por cura em todas as áreas feridas ou quebradas da minha vida. Cura meu corpo, mente, emoções e relacionamentos. Restaura minha saúde e renova meu espírito, enchendo-me de Tua paz e força. Protege-me de todo mal físico, mental ou espiritual. Oro por essas bênçãos e proteção sobre meus entes queridos também. Senhor, agradeço por cada pessoa que se une em oração agora. Que sintamos Tua presença conosco. Dá-nos forças para superar os desafios e sair mais fortes. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de fé, oro por unidade,
amor e apoio entre nós, em nome de Jesus. Reivindicamos vitória sobre todas as dificuldades e declaramos cura sobre doenças e enfermidades. Deus poderoso, agradecemos por tua bondade e misericórdia que nos acompanham todos os dias. Enche-nos com teu Espírito Santo e capacita-nos a viver vidas que te glorifiquem. Que tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como no céu. Obrigada, Senhor, por ouvir e responder a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoada com esse vídeo, é muito importante que deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para você ser avisada de novos vídeos. Não se esqueça de colocar o seu pedido de oração nos comentários abaixo para que nós possamos orar por você. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.